Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Então no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao anterior e falaremos sobre adição e subtração com monômios, que são as primeiras operações aí que nós vamos tratar quando estamos falando sobre monômios, ok? Para nós falarmos sobre adição e subtração, primeiro é importante lembrar de dois termos que nós vimos na última semana, né? Que é o que seriam os monômios semelhantes, que são aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, têm as mesmas letras, né? Por exemplo, 6x é semelhante a 5x, porque ambos têm o x na parte literal, tá? Já 7y não é semelhante a 7y ao cubo. Por quê? Porque, embora que eu tenha y nos dois, eu teria um y elevado a 1, né? E outro y elevado na terceira. Então, não é a mesma letra, tá? E outro termo importante é a palavra grau, né? Então, o grau é sempre a soma dos expoentes das variáveis, né? Ou seja, o grau de um monômio é eu somar todos os expoentes das letras que compõem aquele monômio, ok? A regra de ouro, então, para adição e subtração de monômios é que nós só podemos fazer essas operações caso tenhamos monômios que sejam semelhantes. Então, lembrando que eu acabei de dizer, né, um monômio é semelhante a outro quando ele tem a mesma parte literal. Então, se os monômios tiverem a mesma parte literal, eu posso somá-los ou subtraí-los. Caso eles não tenham, eu somente manterei. Então, quando nós formos fazer essas operações com os monômios, a regra é bem clara e simples, né? Nós vamos adicionar ou subtrair, dependendo do sinal que tivermos, né? Os coeficientes, que são os números, né? E manteremos a parte literal sem nenhuma adição. Então, mexemos com os números e só mantemos a parte literal. Então agora vamos ver como fazer então a adição e subtração na prática, né? Vamos fazer esse exemplo juntos. Então 4x² mais 12y na terceira, menos 7y na terceira, menos 5x². Então vamos à questão proposta, né? 4x² mais 12y na terceira, menos 7y na terceira, menos 5x². Então nossa regra de ouro é: só posso juntar semelhantes. Os monômios só são semelhantes quando eu tenho a mesma parte literal. Então, aqui eu vejo que este é semelhante a esse e que esse aqui é semelhante a esse. Então, vamos juntar assim, vamos reescrever, né? Então, 4x na 2, lá eu tenho menos 5x na 2, mais 12y na 3, menos 7y na 3, igual, tá? Então, agora eu posso juntar, vou fazer aqui bem o passo a passo para que vocês entendam, tá? Mas não é preciso, pode-se fazer mais direto quando se vai calcular, tá? Então, aqui eu vou abrir um parêntese só para escrever os coeficientes do x². Então, 4 menos 5. Os coeficientes são os carinhas que estão junto com o x², vezes x², tá? Então, percebam que o que eu vou fazer de operação aqui é com os coeficientes, certo? Mais aqui, né? Mais o 12 menos o 7y na terceira. Por que eu estou colocando entre parênteses aqui, gente? Só para mostrar para vocês que o que eu vou trabalhar são com os coeficientes de cada termo. Então, 4 menos 5 dá menos 1. Menos 1, x². 12 menos 7, o maior é o positivo. Então, 12 menos 7 vai ser mais 5, né? Y na terceira, tá? E aí, tá resolvido. Ah, mas tem que deixar assim, menos 1x² mais 5y na terceira, eu não posso juntar aqui? Não. Por quê? Porque a gente tem uma adição e os termos não são semelhantes, certo? Vamos então resolver outro exemplo, né? Para que fique bem claro o procedimento.
Agora nós temos então 4x² menos 5x menos 3x mais 2x². Agora, se eu tiver 4x² menos 5x menos 3x mais 2x², percebam que temos a mesma letra? Sim, temos, mas os expoentes são diferentes. Logo, eu não posso dizer que o termo que tem o x² é semelhante com o termo que tem x, tá? Porque para um termo ser semelhante a outro, eu tenho que ter exatamente a mesma parte literal. Tá? Então aqui a gente pode fazer que nem a anterior. Agora eu já vou fazer mais direto para vocês verem como dá para nós fazermos. Só vou adicionar o igual aqui que eu tinha esquecido. Então 4x² mais 2x², né? Menos 5x menos 3x, tá? Então agora nem vou utilizar os parênteses, só vamos olhar para os números. 4 mais 2, 6, né? X na 2, menos com menos, a gente soma os números e conserva o mesmo sinal. 5 mais 3, 8x. Viram? Dá para fazer de forma mais direta também. Depois, né, quando vocês estiverem mais habituados a trabalhar com expressões algébricas, não precisa nem reescrever os termos juntinhos. Pode só ir olhando eles e já riscando com lápis, né, o que já juntou. Certo? Esse é o princípio da adição e subtração. Não muda. Eu posso ter uma expressão algébrica pequena, uma expressão algébrica bem grande. Eu vou sempre utilizar esse princípio para adição e subtração. Agora, né, que nós já resolvemos ali os exemplos, né, e vimos do ponto de vista de regras como resolver adição e subtração com monômios, acho interessante conversar um pouquinho com vocês sobre como o livro apresenta isso, né? Até porque a atividade dessa semana é vocês lerem essa página do livro, né? Que é a página 100, adição e subtração com monômios, e fazer os exercícios que estão na página 101, né? Então, com relação à adição e subtração com monômios, o livro apresenta este pódio, né? E pergunta então o volume do pódio, né? Como nós temos aqui alturas diferentes, né, dimensões diferentes de cada uma das figuras que compõem o pódio, nesse caso nós sempre resolvemos da seguinte maneira: calculamos o volume de cada uma das figuras e depois somamos, certo? Então, esse primeiro aqui, de acordo com o livro, ele tem 40 centímetros de altura, né? X aqui nesta parte, né? E y aqui na largura, né, que seria desta figura. Então, o volume, caso vocês não estejam lembrados, sempre quando nós vamos determinar o volume de uma figura como essa, a gente multiplica, então, base, né, largura, pela altura. Então, eu vou multiplicar 40 vezes x vezes y. Então, 40x, y, né? Na segunda figura aqui, ó, nós temos x e y aqui também, mas temos a altura de 30. Então, teremos 30 vezes x vezes y, tá? E na terceira figura, então, nós tínhamos 20. Aqui é x e aqui, obviamente, é y também. Então, teremos 20xy. Importante aqui, vocês podem ter ficado em dúvida, porque 40 é porque se até aqui a altura é 30 e daqui até aqui é 10, então nós podemos concluir que essa figura aqui tem ao todo 40 centímetros de altura, tá? Bom, calculados os volumes das três figuras, o que nós temos que fazer agora, né? Somar, porque nós queremos o volume total desse pódio. Então, quando a gente soma 40xy mais 30 mais 20, percebam que o livro mostra, como eu fiz o primeiro exemplo para vocês, então ele separa entre parênteses os coeficientes, né? Por quê? Porque nós temos mesma parte literal nos três casos, tá? Se nós não tivéssemos xy nos três, nós não poderíamos somar os números dos três. Mas como temos, então podemos fazer 40 mais 30, 70, né? Mais 20, 90. E aí só mantemos a parte literal. Portanto, a gente conclui que o volume desse pódio como um todo é 90xy centímetros cúbicos, tá? Bom, aí aqui, né, o livro traz alguns exemplos de como simplificar expressões algébricas. A gente fala simplificar
Porque como eu não tenho um valor numérico para essas letras, eu só posso simplificar, né, a expressão, porque eu não vou chegar a um número final como resultado, né? Então, percebam aqui no primeiro caso, ó, nós temos mesma parte literal nas três, que é AB ao quadrado. Então, o que que a gente faz? Só faz as operações, as respectivas operações com os números. Então, 12 mais 3, 15, menos 6, 9. E só mantém as letras. Aqui a gente tem menos 6, x ao cubo, y na quarta, né? Aqui nós temos 4, mesma parte literal em todas. Então, 4 menos 12, e aqui, se não aparece número, é porque nós temos 1. Então, menos 6 mais 4, sinais diferentes, subtraímos os números e conservamos o sinal do maior. Então, 6 menos 4, 2, o sinal aqui, menos 2. Menos 2 com menos 12, menos 14, né? Com mais 1, menos 13, x ao cubo, y na quarta. Já aqui, né, nós temos também mesma parte literal em todos. Então, aqui, se não aparece, a gente tem 1, aqui menos 1, mais 0,5, mais 1,8. Então, fazendo todas essas operações, nós vamos obter 2,3 x e y z na quinta. Né? Aqui também temos mesma parte literal, estamos trabalhando com frações, no entanto, como temos o mesmo denominador, a gente só trabalha com os numeradores e mantém o denominador, tá? Pois os exercícios que vocês têm para resolver, aqui o primeiro, para simplificar, então lembre-se sempre, se temos a mesma letra, é só juntar os coeficientes, né? Aqui, os monômios que representam a área de cada uma das figuras, né? E aí, então, aqui vocês vão ter que representar a área total. Então, como é que eu faço a área total? Eu vou somar as áreas das respectivas figuras que montam as figuras que estão aqui, tá? Aqui, então, adição de monômios cujos resultados seja 5a ao quadrado b. Então, é algo que vocês vão pensar numa expressão que possa dar esse resultado. E os outros exercícios seguem mais ou menos essa mesma lógica, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Assim, muito importante, né? Vocês não têm enviado dúvidas. Mas caso tenham alguma, podem comentar aqui no vídeo, assim como da parte da semana anterior, podem comentar que eu posso trazer, como já tinha dito anteriormente, um vídeo só com as dúvidas de vocês, resolvendo alguns dos exercícios que vocês não tenham conseguido fazer, tá? Mas é muito importante o retorno de vocês, para que eu possa saber como que estão indo as atividades, se vocês estão conseguindo fazer, se não estão e quais as dificuldades estão encontrando, tá ok? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e se cuidem.